Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em um texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículos de 2 a 8. Nesse pouco tempo que nos resta para ministrar a palavra de Deus, vamos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus e da oração dos irmãos, meditar nessa palavra. Filipenses, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Vamos fazer uma exposição desse texto, meditando versículo por versículo nessa carta. 4 de Filipenses, versículo 2 a 8, diz assim, eu vou ler esse texto aqui na minha versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que ocupe o pensamento de vocês. Glórias a Deus. Meus irmãos, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu a partir da prisão lá em Roma. Ele ficou preso em Roma durante 2 períodos e no primeiro período que estava preso lá, ele escreveu essa carta aos Filipenses, aos irmãos da cidade de Filipos, uma igreja maravilhosa, irmãos, uma igreja maravilhosa, foi fundada por Paulo ali, e uma igreja que mesmo depois que Paulo saiu e foi fundar outras igrejas, e estava até na situação de prisão, aquela igreja nunca esqueceu de Paulo, e cuidava de Paulo, e se preocupava com Paulo. Enquanto a igreja de Corinto perseguiu Paulo, foi uma tribulação na vida de Paulo, a igreja de Filipos foi uma bênção na vida de Paulo, até mesmo depois que Paulo deixou de ser pastor dela. E Paulo preso lá em Roma, a igreja de Filipos mandava ofertas, contribuições financeiras para ajudar na manutenção de Paulo. Ela cuidou de Paulo materialmente, e Paulo escreve aos irmãos demonstrando a sua alegria. E é interessante, irmãos, que outras cartas Paulo escreveu também, como Filipenses, são cartas da prisão, como chamam, e são cartas, irmãos, que a gente vê principalmente aqui na carta aos Filipenses, o quanto Paulo estava alegre e o quanto Paulo vivia alegre, apesar de estar preso. Apesar de estar preso, inclusive Filipenses também é chamada de carta da alegria, de epístola da alegria, porque em vários versículos ele fala desse imperativo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então ele fala muito sobre a alegria, e é uma carta que tem muitos ensinamentos para nós. Era uma igreja muito maravilhosa, porém, irmãos, como qualquer igreja, também tinha seus problemas. Não existe igreja perfeita, nenhuma igreja é perfeita. Se você encontrar alguma igreja perfeita, não entre nela, não vá para ela, não faça parte dela, porque senão você vai estragar ela, porque você não é perfeito, você não é perfeita. O diabo, irmãos, tem enganado muita gente, fazendo com que as pessoas só enxerguem os defeitos da igreja e não enxerguem as qualidades da igreja. E só enxerga os defeitos e só vive falando mal da igreja. E o pior, irmãos, é que não enxerga só os defeitos que realmente existem. Enxerga um bocado de defeito que não existe.
fica enxergando chifre em cabeça de cavalo, né? Então, irmãos, é muito sério isso aí. Agora, toda igreja tem problemas, toda igreja tem dificuldades, nós somos salvos, nós somos crentes em Jesus Cristo, porém nós somos humanos, somos seres humanos, cada um de nós tem um temperamento, temos as nossas virtudes, temos os nossos defeitos. Às vezes o irmão é muito forte numa área, mas já noutra área é mais ou menos. Aí tem outra área assim que só atinge o ponto de corte para não ser reprovado. Então cada um de nós, irmãos, e somos como que vasos inacabados nas mãos do oleiro, e estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Aqui é um lugar onde Deus trabalha na nossa vida constantemente. Nós não somos prontos. Estamos em processo de santificação progressiva. E lá na igreja de Filipos, irmãos, tinha duas irmãs lá que eram uma bênção na obra de Deus. Duas irmãs que trabalhavam muito na obra do Senhor. E a igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja muito abençoada. O nome dessa dupla dinâmica era Evódia e Sintique. Evódia e Sintique. Essas duas irmãs, Paulo diz no versículo 4, né, que essas mulheres, né, juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essas duas mulheres, irmãos, trabalhavam muito na igreja, cooperavam na obra de Deus, e aqui a gente chama atenção para a importância do trabalho feminino na igreja. Nós, na Assembleia de Deus, não consagramos mulheres a pastoras, porque nós não vemos base bíblica para isso. No entanto, irmãos, nós vemos pela Bíblia Sagrada que as mulheres têm muita coisa a fazer na obra de Deus e na igreja, e Deus tem dado muitos dons e talentos às irmãs, sejam senhoras, jovens, etc. E muitas mulheres têm servido a Deus, feito a obra de Deus com alegria, e as igrejas pentecostais são as igrejas mais inclusivas, no sentido de dar oportunidade para as mulheres trabalharem, fazer a obra de Deus, pregarem, dar aula de escola dominical e tantos outros trabalhos, e nós louvamos a Deus por isso. E a igreja de Filipos também tinha lá duas lideranças femininas, Evódia e Sintique, que trabalhava na obra de Deus, cooperou muito com Paulo, ajudou muito a Paulo no Evangelho, no fazer da obra de Deus. Mas essas duas irmãs, não sei por qual motivo, a Bíblia aqui não revela, mas essas duas irmãs, como diz o ditado aqui, bem nordestino, não estavam se bicando lá dentro da igreja. Evódia e Sintique vivia discordando uma da outra. Evódia e Sintique não chegavam a um entendimento das coisas. E a situação, irmão, já estava tão forte entre elas, que elas não se entendiam, não entravam em acordo, não chegava a um denominador comum, que foi preciso Paulo, quando escreveu essa carta, fazer referência a essas irmãs e pedir a ajuda de um irmão lá de Filipos, de uma liderança, que ele também não diz o nome. Aqui no versículo 3 ele diz: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ele pede a alguém lá da igreja de Filipos para intermediar, para fazer as pazes ali, para mediar uma situação, um acordo de paz entre aquelas duas irmãs, porque embora fossem crentes, embora fossem servas de Deus, estavam na carne, nesse aspecto aí, estavam arengando, estavam brigando, não se entendia, irmãos, de jeito nenhum, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado com as relações humanas, porque às vezes, irmãos, a gente deixa a vaidade falar mais alto, às vezes a gente deixa a intolerância falar mais alto. Eu não aguento aquele irmão, eu não suporto aquela irmã, olha, o meu santo não bate bem com o dela, e não sei o quê, e é tanta história, irmãos, mas a Bíblia ensina o quê? Suportando-vos uns aos outros em amor.
Ah, mas é difícil, pastor, suportar. Mas crente tem que suportar mesmo, irmãos. Tem que suportar. Às vezes tem na igreja, tem irmão e irmã que às vezes tem dia que faz uma raiva tão grande a gente, que dá vontade, irmão, de partir para cima, puxar os cabelos assim, né? Puxar nas orelhas. Dá vontade, dá, irmãos. Mas a Bíblia diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis, tenha cuidado. A gente não pode viver, irmãos, fazendo tudo aquilo que a carne pede, não. A carne pede, a tentação vem, mas a gente tem que resistir à tentação. A gente não pode ceder à tentação. Essas duas irmãs estavam lá brigando, irmãos, e isso estava atrapalhando a obra de Deus. Porque uma casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Deus não opera onde há separação. Deus não opera onde há desunião na igreja. E isso, irmãos, contamina toda a igreja. Isso é uma obra da carne. Se os irmãos lerem Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, daquelas 16 obras da carne, a metade ali, irmãos, são pecados de relacionamento, problema de relacionamento entre essas pessoas, entre as pessoas. Aí Paulo aqui, em Filipenses 4:2, ele faz esse apelo, peço a Evódiga, e é interessante, irmãos, que ele citou o nome. Talvez hoje podia até dar processo, né? Hoje em dia a gente não pode falar mais nada, porque o povo é cheio de mimimi, é cheio de vitimismo, e é um problema sério, né? Mas aqui ele citou nominalmente o nome delas duas, e até hoje a gente sabe que é o nome delas, né? E diz assim, irmãos, eu peço a elas que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Nós precisamos, irmãos, na obra de Deus, ter unidade. Jesus orou pela sua igreja, pelos seus discípulos, e ele pediu ao Pai para que todos sejam um, assim como eu, sou um com o Senhor. Então, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é que todos nós sejamos um. Isso não significa, irmãos, que você não possa ter uma opinião própria, diferente de outro irmão. Isso não significa que você tenha que se anular, perder a sua individualidade. Não, irmãos, ninguém é igual a ninguém. Tem um ditado aí que diz que cada cabeça é uma sentença. Mas nós temos que entender, irmãos, que tem muito mais coisas em comum entre nós do que diferentes. E devemos viver unidos por aquilo, que é em comum, por aquilo que é da vontade de Deus. Ah, porque eu penso um pouquinho diferente daquela irmã, então eu não vou cantar no conjunto com ela, eu não vou assim. Ah, porque eu penso um pouquinho diferente do dirigente, eu vou mudar de congregação. Ah, porque eu penso um pouquinho diferente do regente do conjunto, então eu vou sair do conjunto. Não, irmãos, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Não podemos fazer das diferenças um motivo para vivermos em desunião, para se afastar um do outro, para brigar um com o outro e ficar arengando um com o outro. Então Paulo, ele pede que esse companheiro dele auxilie essas mulheres a entrarem num acordo para pensar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo, unidade apesar da diversidade. Isso é o princípio de funcionamento de um corpo. Todos os membros do corpo são diferentes uns dos outros, mas todos, irmãos, são alimentados pelo mesmo sangue, que leva nutrientes e oxigênio a todos os membros do corpo. No versículo 3, aqui da nossa leitura, Filipenses 4:3, Paulo, irmãos, usa essa palavra companheiros, cooperadores, comigo no Evangelho, mostrando que a obra de Deus é feita a muitas mãos. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Paulo não fez nada sozinho. Jesus, irmãos, não fez nada sozinho. Jesus, como Deus, ele tinha um poder de fazer tudo sozinho. Mas, irmãos, ele não trabalhou assim nessa metodologia. Ele se fez carne e habitou entre nós, e como homem, ele levantou vários discípulos, apóstolos, lideranças, cooperadores, para trabalhar na obra do Senhor.
E a igreja, irmãos, precisa do trabalho de todo mundo. Aqui não existe aquela famosa placa que bota assim na frente das empresas dizendo não há vagas. Não existe isso na igreja. Na igreja, irmãos, tem vaga para todo mundo. Na igreja tem oportunidade para todo mundo trabalhar. Eu aceitei a Jesus em 1988, na Assembleia de Deus em Macaíba, e de lá, irmãos, fui morar em Açu, depois de Açu vim para cá, para Mossoró, depois fui para Minas Gerais, antes de Mossoró, eu ainda fui em Recife, passei uns meses lá, depois voltei, depois fui para Minas Gerais, depois voltei para Campina Grande, depois para Areia, depois vim para cá de novo. Irmãos, nunca tive dificuldade em igreja nenhuma. Onde eu fui, em todas essas igrejas, nunca tive dificuldade para me congregar. Onde eu chegava, eu me sentia em casa. E nunca deixei de trabalhar para Jesus, embora nunca corri atrás de nada. Porque na obra de Deus, irmãos, tem muita coisa a ser feita. Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Às vezes você pode não encontrar lugar para cargo, lugar para nome disso, nome daquilo, consagração disso ou daquilo. Mas se você quiser trabalhar para Jesus, tem muita coisa para fazer na obra de Deus. O pastor não faz tudo sozinho. Precisa que cada um de nós faça a sua parte. Versículo 4, Paulo disse: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Lá no capítulo 3, no versículo 1, ele já tinha dito isso: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O crente, irmãos, ele é alegre, ele vive alegre, apesar de, em alguns momentos, ele passar por situações de tristeza. Em alguns momentos, ele passar por momentos de tribulação, mas no geral, ele é alegre. Ele vive alegre porque é Deus, irmãos, que nos alegra. A alegria é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. E a nossa alegria, ela vem de Deus. A nossa alegria não depende de bebidas, a nossa alegria não depende de drogas, a nossa alegria, irmãos, não depende de dinheiro, a nossa alegria não depende do gozo, do prazer, dos prazeres carnais deste mundo, mas a nossa alegria está no Senhor. Então ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. 1 aos Tessalonicenses 5,16, Paulo diz: alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. Romanos 12:2, ele diz: alegrai-vos na esperança. Isso, irmãos, tem muito a ver também com o sentimento de contentamento. Tem muito crente, irmãos, que vive triste, que vive reclamando da vida, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não é isso, porque não é aquilo. Fica se comparando com os outros. Fulano é isso e eu não sou isso. Fulano tem isso e eu não tenho isso. Beltrano comprou isso e eu não comprei aquilo. E assim, irmãos, fica intoxicando emocionalmente a sua vida. Então, irmãos, é muito importante esta vida de contentamento, de agradecer a Deus por aquilo que Deus te deu, de agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes a gente só olha, irmãos, por aquilo que a gente não tem, esquece de olhar por aquilo que a gente tem. A gente reclama por aquilo que a gente não é e deixa de agradecer a Deus por aquilo que a gente é. Deus não se agrada, irmãos, de crente murmurador, de crente que vive reclamando e murmurando, está sempre despeitado da vida, está sempre faltando alguma coisa, nada para ele está bom, sempre tem uma queixa contra Deus. Isso, irmãos, tira a alegria da pessoa. É um ladrão da alegria, isso aí, a inveja, essa falta de contentamento, rouba a alegria do crente. Nós temos, irmãos, que viver alegres no Senhor. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Aleluia. A nossa alegria, irmãos, está no Senhor. Glória a Deus. A nossa alegria não está na riqueza. A nossa alegria não pode estar, irmãos, na posição social. A nossa alegria não pode estar, irmãos, na nossa robustez, na nossa saúde e tantas coisas. Devemos nos apegar, irmãos, com aquilo que tem valor, com nosso Deus. Porque tudo neste mundo passa, é como a flor da erva, que sai, depois logo murcha e não existe mais. Versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, na Almeida Revista Corrigida, fala equidade. Eu gosto mais da tradução NVI, que diz amabilidade. Que a sua amabilidade seja conhecida por todos. Irmãos, a amabilidade é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito, que na tradução corrigida chama de benignidade. O que é isso, irmãos? É a maneira de tratar as pessoas, a maneira de se relacionar com as pessoas. A maneira é de tratar de forma educada, de forma cordial, é tratar os outros de forma gentil, com respeito às pessoas, considerando as pessoas como imagem e semelhança de Deus, é tratar os outros da mesma forma como a gente gostaria de ser tratado. Então isso, irmãos, é amabilidade, fala da gentileza no trato com as pessoas, com doçura, com brandura. Então diz que a sua amabilidade é que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. O crente, irmãos, deve ser conhecido como uma pessoa que trata bem as pessoas e não como uma pessoa que trata mal as pessoas. Glórias ao nome de Jesus. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Isso aqui eu não estou falando, irmão, de bajulação. Certo? Tem nada a ver com bajulação, mas todo mundo, irmãos, é feito à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Só os crentes fiéis é que são filhos de Deus, mas todo mundo, independentemente de ser crente ou não, é criatura de Deus, tem a imagem e semelhança de Deus e merece todo o nosso respeito. Até mesmo aqueles que são nossos inimigos, devemos tratar bem. Então, que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos os homens, todos, devem conhecer. Tito capítulo 3, versículo 2 diz: não difamem ninguém, que vocês sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Então Deus não se agrada, irmãos, de grosseria, Deus não se agrada de pessoas que ferem os outros com palavras, que tratam mal as pessoas. Glórias ao nome de Jesus. Então, que a nossa amabilidade seja conhecida por todos, para que se cumpra em nós o que Jesus disse lá em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Perto está o Senhor. A vinda do Senhor, irmãos, como Tiago disse em Tiago 5,8, a vinda do Senhor está próxima. A qualquer momento Jesus virá arrebatar a sua igreja, ou a qualquer momento eu ou você pode partir desta vida e ir para a eternidade. E nós temos, irmãos, que estar preparados. Jesus virá arrebatar a sua igreja, e a Bíblia diz que ele virá de surpresa, como um ladrão de noite, que vem sem avisar. Não dá tempo a ninguém ir se preparar, não dá tempo a ninguém correr atrás do prejuízo depois. Por isso que a Bíblia nos adverte que sejamos crentes fiéis hoje, aqui e agora. Não sabemos se daqui a uma hora eu ou você vai estar vivos. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não deixe, meu irmão, para pedir perdão àquela pessoa que você magoou, aquela pessoa que você ofendeu. Não deixe para pedir perdão a ela amanhã. Peça logo hoje, peça logo agora. Se você brigou com seu marido, se você brigou com a sua esposa, com seu filho ou com seu pai, não deixe para depois para pedir perdão. Não deixe para o dia do Natal, não.
peça perdão logo agora, né? Porque temos, irmãos, que estar preparados. A qualquer momento, Jesus virá para buscar a sua igreja. Versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. A preocupação, irmãos, ou popularmente agora como está mais conhecida, a tal da ansiedade, é um sentimento, irmãos, que até certo ponto, até certo nível, ele é benéfico e necessário para todos nós. Nós temos que ter, irmãos, o mínimo de preocupação com as coisas, ou de ansiedade para as coisas, para poder a gente se prevenir contra vários problemas que podem surgir. Se a gente não tiver o mínimo de preocupação, a gente vai construir a casa na areia, aí vem a tempestade e leva tudo. Então temos que se precaver, construir a casa sobre a rocha. Então um pouquinho de medo, um pouquinho de preocupação, um pouquinho de ansiedade, irmãos, é necessário para a gente se proteger. Para a gente se proteger e enfrentar os problemas que surgem no dia a dia. No entanto, irmãos, quando isso é exagerado, quando essa preocupação é excessiva, quando essa preocupação é doentia, ela causa muitos males a todos nós. Esse é o grande problema hoje, da ansiedade, por causa dessa preocupação excessiva com o amanhã, preocupação excessiva com o futuro. Eu vou pegar uma doença, eu tenho medo de morrer, eu não vou viajar não, porque eu tenho medo de sofrer um acidente, porque eu não vou enfrentar isso, porque eu tenho medo de não sei de quê, e deu um trovão acolá, eu estou com medo que também aconteça alguma coisa que caia na minha cabeça, e não sei o quê. É tanto medo, irmãos, é um medo excessivo, então isso já se torna uma coisa doentia. E a gente tem que ter cuidado, porque o medo paralisa a gente, paralisa as pessoas e tira a qualidade de vida das pessoas, o excesso de medo. Então, meus irmãos, Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes de ficar preocupados, antes de você ficar focado num problema que pode acontecer amanhã, num problema que vai acontecer amanhã, ou num problema que supostamente pode acontecer, antes disso, as suas orações e súplicas devem ser dirigidas a Deus. Antes, as nossas orações devem ser dirigidas ao Senhor. Temos um canal de comunicação com o céu para apresentar diante de Deus, irmãos, a nossa vida. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês por meio da oração e súplica. Ao invés, irmãos, de ficar focado na preocupação, focado no problema, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para Deus, que é maior do que todo e qualquer problema. E vamos apresentar as nossas petições ao Senhor com oração e súplica. A oração é o meio de comunicação que nós temos com Deus. Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua preocupação, Deus sabe do que você está passando, Deus conhece os seus temores, mas Ele quer, irmãos, que a gente apresente diante dEle. Ele quer que a gente fale em oração a Ele. E inclusive, irmãos, isso é muito terapêutico, a gente conversar com o Senhor é muito importante, pela oração e pela súplica. O que é uma súplica, irmãos? A súplica é uma oração urgente, é um pedido insistente, é um pedido de quem está aperreado, e precisa de uma resposta urgente. Isso é a súplica. Aí a gente ora, irmãos, com bastante vontade mesmo, e isso, irmãos, é agradável diante de Deus. No início desse ano, irmãos, a gente passou uma situação, que a gente estava querendo uma vitória lá em casa em relação a um dos nossos filhos, e eu e Elizabeth, a gente já estava vendo que a coisa já estava muito difícil, não estávamos mais vendo luz no fim do túnel,
e a coisa parece que ia acontecer de forma contrária àquilo que a gente queria, irmãos, mas naquela hora ali, daquela agonia, eu e ela, a gente lá na sala, lá em casa, a gente orou a Deus naquele momento e apresentamos diante do Senhor a nossa súplica, aquela oração aperreada, que diz: chega aqui, Jesus, socorro, é agora, Senhor, vai agora, faz alguma coisa, porque se não for agora, não vai. Então, irmãos, nós temos que ter essa confiança no Senhor, porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, meu irmão, clama a mim e responder-te-ei, né? Clame a Deus, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. Agradeça ao Senhor, agradeça pela fé, a vitória que Ele vai conceder a você. E depois que você tiver com a bênção na mão, não esqueça de agradecer ao Senhor. Não seja ingrato como aqueles 10 leprosos, aqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Só um voltou para agradecer. Quando, irmãos, a gente tira o foco do problema e coloca o foco em Deus, através da oração e súplica, o que é que vai acontecer? O versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente faz assim, irmãos, vai ter resultado. A paz de Deus vai chegar, a paz do Senhor vai chegar. Deus vai dar, irmãos, aquela tranquilidade ao nosso coração, aquela tranquilidade, aquela paz que excede todo entendimento, porque ela não é explicada em função das circunstâncias. Ela não se explica, irmãos, é pelas coisas humanas. Então Deus é que dá aquele sentimento de paz, aquele sentimento de tranquilidade, aquele sentimento de contentamento. E assim, irmãos, Ele vai guardar o nosso coração, vai guardar as nossas emoções, vai guardar os nossos sentimentos e vai guardar também a nossa mente, a nossa razão e o nosso entendimento. Para vencermos a ansiedade, irmãos, precisamos dessa paz de Deus para blindar as nossas emoções, blindar os nossos sentimentos, o nosso coração e também o nosso entendimento, a nossa mentalidade, irmãos. Precisamos de renovação do nosso entendimento em Cristo. E para você se vacinar e prevenir, irmãos, essa ansiedade, tem aqui o versículo 8 que eu vou ler para concluir a mensagem de hoje, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Você está ocupando o seu pensamento com o quê, meu irmão? Você está ocupando o seu pensamento com o quê, minha irmã? A gente precisa, irmãos, ter muito cuidado com a nossa mente. A gente precisa blindar a nossa mente contra determinados, irmãos, pensamentos contrários, pensamentos negativos, pensamentos destruidores. Precisamos, muitas vezes, irmãos, fazer uma faxina na nossa mente. Porque tem pessoas que têm uma facilidade, irmão, muito grande de absorver a má notícia, mas tem uma dificuldade de absorver a boa notícia. Se alguém chegar para a pessoa e disser: olha ali, aconteceu qualquer coisa ali, aí ela já traz aquele problema para cima de si. Mas se ouvir uma bênção, uma coisa que Deus fez, aí acha: não, só faz lá, não faz aqui também. Então, irmãos, precisamos ocupar o nosso pensamento, estar ligado naquilo que edifica, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Precisamos estar com o nosso pensamento ocupado com as coisas que são de cima, ocupado com as coisas que são de Deus.
Não fique dizendo que o seu problema é grande. Não supervalorize a sua tribulação. Não fique fazendo propaganda da grandeza da sua tribulação. Nem de querer medir o tamanho do seu problema com o tamanho do problema do seu irmão. Não fique valorizando o seu problema, porque você vai, no dia da angústia, irmão, se você ficar assim, as suas forças serão pequenas. Mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus, que Deus é poderoso, que Deus é onipotente, que Ele resolve causas impossíveis, que Ele tem poder, irmãos, para interferir em toda e qualquer situação, para mudar o curso da história. Glórias ao nome de Jesus. Devemos crer nisso, irmãos, porque Deus é poderoso. Que Deus ajude os irmãos, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Ocupe o seu pensamento com as coisas que edificam, com as coisas que vão lhe ajudar a aumentar cada vez mais a sua fé e a sua confiança em Deus. E aquilo é que vem para atrapalhar, irmãos, a sua comunhão com Deus, aquilo que vem para atrapalhar a sua confiança no Senhor, deixe para lá, bota no saco furado, com fundo furado, que aí vai embora, fica para lá, e vá ocupar o seu pensamento com as coisas que edificam. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.